Muito boa noite a você que está nos acompanhando agora com Madrugada de Bênçãos. Estamos iniciando mais um programa. Grato pela sua companhia, grato pela sua audiência. Muito bem-vindo, muito bem-vinda, meu querido irmão, minha querida irmã, que nessa quarta-feira está ligadinho conosco pela Rede Século XXI. É por você e é com você que nós fazemos este programa, que nós preparamos essa programação para que você tenha uma comunicação de qualidade a partir do Evangelho de Nosso Senhor. Então, hoje, nessa quarta-feira, aqui estamos nós. Eu sou o Padre Heitor e estou com você para juntos rezarmos, bendizermos, glorificarmos a Deus que nos quer e nos faz tanto bem. Por isso, vem conosco, vem para o Madrugada. Você que está chegando em casa, você que está aí ligando agora a sua televisão, nós também estamos começando a nossa programação. E hoje nós temos aqui um tema que vai nos acompanhar durante toda esta madrugada, durante todo esse final de noite e durante o início do novo dia. É um tema que nos traz a certeza de que Deus nos ama. Você tem certeza disso? Você tem certeza de que Deus te ama? Então, quando nós falamos que Deus nos ama, nós temos que ter plena convicção. Não é falar da boca para fora, mas é sentir de fato este amor de Deus que nos invade, esse amor de Deus que nos enche, que nos preenche, que nos fortifica. É aquele amor que, apesar de tudo, nos sustenta. É aquele amor que nos abraça e nos abarca por completo e que não deixa brechas para que nada possa nos desanimar. Mesmo que venham tristezas, mesmo que venham ventos tempestuosos, mesmo que a noite escura da vida chegue até nós, o amor de Deus nos sustenta. E quando nós percebemos esse amor de Deus, quando nos reconhecemos como filhos amados de Deus, nós fazemos a experiência de sermos bem-aventurados. O que é ser bem-aventurado? Bem-aventurado é ser feliz. Bem-aventurado é ter felicidade no seu interior. Bem-aventurado é aquele que experimenta a felicidade. E quem é a felicidade? Jesus Cristo. A felicidade é Jesus Cristo. Portanto, quando nós estamos nesta dimensão do amor de Deus, quando nós mergulhamos, sentindo Deus na nossa vida, sentindo Deus no nosso viver, nós nos tornamos felizes. E aqui eu quero deixar claro que estar feliz não quer dizer que nós não tenhamos alguns momentos de tristeza. Não quer dizer que nós não tenhamos algumas situações dessaborosas. Estar feliz é ser pleno, pleno da graça e do amor de Deus. Ao contrário disso, há um certo risco no nosso mundo atual de vivermos como se Deus não existisse. Há um certo risco de nós passarmos a vida como se Deus não fizesse parte dela. E aí, mesmo que nós falemos sobre Deus, mesmo que nós estejamos ligados a alguma religião, as nossas ações são ações distantes daqueles que assumem a filiação divina. Então, um risco da modernidade hoje é este, é viver como se Deus não existisse. É viver como se Deus estivesse fora da nossa vida, como se nós fôssemos autônomos, independentes, coisa que jamais seremos. Nesta atitude de desligarmos-nos de Deus, de deixar Deus fora da nossa vida, nós assumimos uma postura de egocentrismo, ou seja, eu me basto. Então, se eu estou voltado para as minhas coisas, para a minha vida, para o meu viver, para os meus interesses, eu coloco-me dentro de uma redoma chamada de egoísmo. E nesse drama que nós vivemos, ou nesse drama que o ser humano corre risco de viver, nós precisamos romper com
esta vida egoísta e saber que nós não somos o umbigo do mundo. Saber que nós não somos os únicos no mundo. Saber que a nossa felicidade, a nossa realização, o nosso bem-estar não pode sacrificar a vida de outrem. Portanto, hoje, quando nós juntamos todos esses conceitos que foram ditos de modo separadamente, nós hoje queremos entrar um pouquinho naquilo que é o Salmo 128. Bem-aventurado aquele que teme o Senhor. Olha só o que é que este salmo nos fala. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor. Feliz é aquele que teme o Senhor. Feliz é aquele que reconhece o Senhor. Feliz é aquele que está ligado ao Senhor. Feliz é aquele que permite Deus agir na sua vida. Feliz é aquele que está em comunhão com o Senhor. Feliz é aquele que vive sua vida em comunhão com Deus. Por isso que aqui, hoje, nós queremos desmistificar este termo temor. Quando o salmista diz, bem-aventurado aquele que teme ao Senhor, este temor não quer dizer medo. Nós não precisamos ter medo de Deus, porque o medo é aquele que nos rouba o direito de viver. O medo é aquele sentimento que nos barra, o medo é aquele sentimento que nos estaciona, o medo é aquele sentimento que nos coloca à margem, é aquele sentimento que nos rouba os sonhos, é aquele sentimento que nos priva de irmos além daquilo que nós estamos vivendo. Então, Deus não é aquele que nos priva, não é aquele que nos aprisiona, não é aquele que nos machuca, não é aquele que nos maltrata. Ao contrário, Deus é aquele que nos ama em profundidade. Deus é aquele que está conosco, é aquele que nos abraça, é aquele que nos acolhe como somos, é aquele que nos acalenta no seu colo paterno, é aquele que perdoa-nos, independente da nossa falta, independente do nosso pecado. Deus é aquele que nos protege, é aquele que nos favorece tudo para o nosso bem viver. Mas você pode perguntar o seguinte, mas padre, como que Deus faz tudo isso se quando eu rezo, peço e não recebo nada do que eu peço? Olha só, hein? Que pergunta! Isso pode estar aí na sua cabeça, ou você já ouviu alguém falar a partir desses termos. Então, Jesus Cristo, ele diz o seguinte, pedi e será dado, mas sabei pedir. Muitas vezes nós não sabemos pedir, ou na maioria das vezes nós não sabemos pedir. Sabe por quê? Porque os nossos pedidos, eles vão em sentido àquilo que nós estamos necessitando, aquilo que nós achamos que precisamos, ou seja, eles vão de acordo com as nossas vontades, com os nossos quereres. Eles vão a partir do nosso pensamento, eles vão a partir das nossas ideias. Então, quando nós nos dirigimos a Deus com um pensamento egoísta, egocentrista, com um pensamento que só visa o meu eu, nós não estamos nos dirigindo de modo correto. Mas você pode dizer, mas padre, eu não peço assim. Eu peço para que o meu marido tenha um emprego, para que o meu filho se livre do álcool, para que as pessoas fiquem curadas das doenças. Pois é, nesses casos e em tantos outros, tais pedidos, Deus pode fazer sim. Ele tem todo o poder, a autoridade para realizar tudo o que Ele quer. Mas quando toca na liberdade humana, Deus, Ele respeita. Porque a liberdade humana, a liberdade do homem e da mulher, ela faz parte integralmente da criação de Deus. Deus nos criou livres, Deus nos fez livres, Deus nos constituiu homens e mulheres cheios de liberdade ou cheios de liberdade. Então as nossas escolhas, elas caminham pela nossa liberdade. O livro do Eclesiastes nos diz muito claro isso. Lá está escrito, diante de ti ponho a vida e ponho a morte. 2 caminhos, mas tem que saber escolher.
Então nós somos livres para escolher. Já nos diz o grande e famoso filósofo francês Sartre. Somos livres para as nossas escolhas, mas somos eternamente escravos das consequências dessas escolhas. Por isso que no que se toca, no que se refere à liberdade humana, a nossa oração ela chega assim ao coração de Deus. Mas é a pessoa, o indivíduo, que deve ter uma atitude diante da vida. É por isso que o tema de hoje nos lança para que cada um de nós possamos aprender a ter este temor a Deus, ou seja, reconhecer que Deus é tudo, que nós não nos bastamos, que sem Ele nada somos, que sem Deus nada podemos, que Ele não é um mito, que Ele não é uma filosofia, que Ele não é uma ideia. Deus, Ele é real, Ele é pessoa, Ele se revelou, Ele veio até nós, Ele é palavra. E a palavra se fez carne, Jesus Cristo, o Filho unigênito. E é em Jesus que nós fazemos essa experiência do amor de Deus. Então, quando nós mergulhamos nesse amor do Senhor, quando nós fazemos esta intimidade com Deus e deixamos Ele ser tudo em nós, nos tornamos felizes e nada mais vai tirar de nós a alegria de estarmos juntos ao Senhor. Me recordo que num dos programas que aqui nós fizemos, teve uma das nossas telespectadoras que ligou. Não me recordo nem o nome, nem o lugar da onde ela fala, ou ela falava. E na fala dessa mulher, ela elencava uma série de dificuldades que para muitos de nós seria impossível viver tudo aquilo. Dificuldades físicas, de saúde, dificuldades familiares, dificuldades financeiras, dificuldades de todos os níveis. Mas ela concluía a sua fala dizendo o seguinte: Padre, apesar de tudo isso, eu sou feliz porque tenho Deus comigo. Vejamos que essa experiência é a experiência da totalidade de Deus na nossa vida. Apesar dos tropeços, apesar dos pesares, Deus está comigo. É a experiência que Jó fez. Você já leu o livro de Jó? Já teve a oportunidade lá na Bíblia pegar o livro de Jó e ler todo ele? E nós vamos perceber que ali o autor bíblico nos revela alguém que, diante de todas as perdas do mundo, diante de tudo, não traiu a sua fé e manteve-se firme diante do Senhor. Esta é a experiência dos bem-aventurados. Esta é a experiência dos santos. Por isso que se tornaram santos, ou são vistos como santos, porque nada os tiraram da graça de Deus. Nada os colocaram distante do amor de Deus. Nada os fez mudar a relação de amor e de temor para com Deus. Porque reconhecer o temor de Deus sobre nós é reconhecer que nada no mundo é maior do que Deus. Portanto, vamos deixar brotar do nosso coração sentimentos de graça, sentimentos de amor, sentimentos de bondade, sentimentos de igualdade, fraternidade, humildade, sentimentos de gratidão, sentimentos de afeição, sentimentos que perfumam o nosso viver a partir da nossa vivência com Jesus Cristo. Abandonemos tudo o que possa nos tirar desse temor do Senhor. Abandonemos o orgulho, a ganância, a arrogância. Abandonemos a avareza. Abandonemos o apego às coisas que passam. Abandonemos a nossa ganância do ter, do prazer e do poder. Porque tudo isso vai nos escravizando e vai nos colocando numa dinâmica que nos distancia da centralidade da nossa vida. Eu tenho
muita pena e muito dó. Sinto muito por algumas pessoas que colocam a sua segurança, que colocam a sua realização, que colocam a sua vida em falsas alegrias, em falsas felicidades, ou seja, pseudo-alegrias. Essas pessoas que colocam o poder como importância ou fundamento maior na sua vida. Alguns que colocam o dinheiro, alguns que circulam em torno dos bens que passam, das coisas efêmeras. Essas pessoas, elas simplesmente morrem para si mesmas. Essas pessoas, elas deixam de existir e vivem como mortos. Ninguém mais ouve o toque de suas vidas. Porque somente uma vida de comunhão com Deus é capaz de cantar a melodia da felicidade. Somente uma vida de comunhão com o Senhor é capaz de entoar um cântico novo. É capaz de cantar: o Senhor fez em mim maravilhas e santo é o seu nome, como nos ensina a Virgem Maria. Quando ela professa, quando ela canta, quando ela diz o Magnífica. Meus irmãos, minhas irmãs, por piores que sejamos, por piores coisas que tenhamos feito, por piores que tenham sido as nossas atitudes, o nosso comportamento, nós podemos mudar. Nós temos a chance de mudar. Cada dia é um novo começo. Cada raiar do sol é uma nova oportunidade que Deus nos oferece para que nós possamos mudar os nossos conceitos, mudar os nossos comportamentos, nos avaliar. Nós vamos maturando a nossa vida para que possamos nos tornar bem-aventurados em plenitude. Esta é a nossa vida de fé. Esta é a nossa vida cristã, caminhando ao encontro do Senhor, caminhando e sabendo que um dia nós iremos estar com Ele. Sabemos que um dia nós iremos prestar contas dos nossos atos a Ele. E por que não agora, desde já, hoje, anteciparmos o céu na nossa vida e vivermos as bem-aventuranças que o evangelista Mateus nos coloca para o nosso bem viver, como caminhos para uma vida nova. Tomemos Deus, ou tenhamos Deus, como um Pai amoroso. Distanciemos toda a ideia de castigo. Deus não castiga nunca. Deus perdoa sempre. É o amor dEle, é a afeição dEle, é o colo de Deus que nós buscamos. Por isso não tenha medo de subir ao colo do Senhor e deixar que Deus o acalente e deixar que o Senhor o ame. Sinta o abraço caloroso de Deus, no vento suave, no sol que brilha, no canto dos pássaros, na lágrima silenciosa, naquele pedido que você fez e não foi atendido. Mas lembre-se, Deus tem um milagre para você. De tudo que acontece na nossa vida, nós precisamos retirar algo de bom, mesmo que seja o pior momento da nossa vida. Não tenhamos medo de Deus, tenhamos o temor a Ele, reconhecendo que acima de nós existe alguém que nos ama e tem um coração que bate por amor, por mim, por você, por cada um de nós.